para o paciente de forma individual, e que mesmo nesse pode ter variação de diferentes fases de vida. Para algumas pessoas, tem gente que tolera mais o sofrimento. Então, por exemplo, eu estou sofrendo, estou com dor, mas assim, só não está sendo cuidado, que você está dando atenção para mim, já está ótimo. Para outros, a qualidade de vida vai ser o quê? Se assim, está totalmente sem dor. Para outros, a qualidade de vida vai ser fazer sedação paliativa, porque ele não aguenta mais nada. Para outros, assim, eu não quero ir para o hospital, eu quero ficar aqui. Para outros, vai ser inclusive sofrer de eutanásia, que é um direito da pessoa também. Então, assim, a gente condena, mas se for a qualidade para ela, se a qualidade de vida representar aquilo, a gente vai fazer o quê? A gente até faz, meio com dor no coração, mas faz, porque a gente está respeitando os direitos de cada um. Iniciar de forma precoce cuidado paliativo. Cuidado paliativo não é para fazer naquele cara que já está à beira da morte. Certo? Cuidado paliativo é para fazer naquele paciente que está em sofrimento. Certo? Do mesmo jeito que a gente deve fazer morfina quando? Quando o cara está um dia de morrer, não. A gente tem que começar a usar morfina quando as outras formas de analgesia não são suficientes. Certo? E o erro muito grande é isso. O pessoal espera o cara realmente já está a poucos dias da morte para começar a morfina e deixa o cara sofrer imensamente. A morfina não está para isso. A morfina está para quando o analgésico convencional ou todo algum problema que a gente vê no resultado dessa hora de começar a morfina. Certo? E a gente vai parar a morfina quando? A hora que o cara morrer. Você não vai fazer isso. Você vai fazer analgesia suficiente, a dose individual. E a gente faz isso seguramente. Você pega os livros de farmacologia hoje em dia e fala assim, morfina causa depressão respiratória, retenção urinária, broncoespasmo, constipação intestinal, fala uma renda de coisa. Tem alguns efeitos colaterais que são inerentes à morfina? São, é verdadeiro isso. Mas assim, eles não são limitações para a gente usar morfina. A gente tem toda a condição de tratar os sintomas e a pessoa ficar, obter os benefícios da morfina sem ter uma exacerbação dos malefícios. Olha só, dentro de cuidado paliativo, a realidade médica hoje exige que a gente pratique cuidados paliativos. E olha só a importância da gente estar aqui hoje. Essa frase que é do Léo Pessini, o Léo Pessini é um padre camiliano, ele é vice-reitor do Centro Universitário de São Camilo, ele é bioeticista, ele é consultor do CRM, ele é palestrante direto em bioética, é uma pessoa, sim, é uma pessoa realmente fenomenal, certo? E essa frase é dele que fala assim, que em algum ponto, em toda a profissão, faz-se necessário um retorno às raízes. De vez em quando temos que resgatar o que queríamos ser e voltar aos nossos ideais iniciais e nossas esperanças e sonhos. Se não recordarmos de onde começamos ou esquecemos de verificar periodicamente a maneira como estamos procedendo, é fácil perdermos no caminho. Então, por isso que toda vez que a gente vai falar de cuidado paliativo, mesmo que eu venha aqui falar, sabe, muita coisa que quem já assistiu alguns outros palestras de cuidado paliativo, acaba sempre ouvindo a mesma coisa. Mas a gente está aqui para mostrar isso, A gente tem que parar e pensar, sabe? Qual que era o meu ideal, qual que era a minha experiência, qual que era o meu sonho? Se a gente não parar e não reavaliar isso dentro da gente, a gente vai se perder no caminho, tá certo? Mesmo fazendo cuidado paliativo, se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar pegando uma quebrada e desviar alguma coisa que não é ideal, tá certo? Então, a gente sempre tem essa finalidade. Eu acho que por isso todo ano realmente tem que ter um evento para a gente dar uma recalchutada nisso, ouvir outra pessoa falando isso, mas ela vai falar de outro jeito, com outro foco, com outra leitura e vai tocar o coração de outro jeito. E quem não captou dessa vez, com certeza vai captar numa outra. Olha só, quais são 3 grandes valores de cuidados paliativos? Dignidade, competência e autonomia. Vamos passar. Olha só, o que é dignidade? Dignidade é a possibilidade de existir com o menor sofrimento possível até os últimos momentos de vida. Isso é ter dignidade. Próximo. O que é competência? A competência é a possibilidade do paciente ser considerado como ser humano, que tem o direito de saber sobre si. O paciente é parte fundamental do cuidado paliativo, ele tem que ser incorporado ao cuidado paliativo, ele tem que saber quais são as limitações, quais são os prognósticos. Eu acho que assim, não é um negócio crachado, você vai
assim, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, cada um tem a sua interpretação, varia conforme idade, conforme várias coisas. Mas o paciente tem que ser integrado, certo? A gente só consegue fazer cuidado paliativo a partir do paciente. Se ele não estiver integrado, né, o centro é ele. Se a gente não integrar ele, a gente está desviado do caminho. A gente está fazendo alguma coisa que não é bem cuidado paliativo. Autonomia. O que é autonomia? É a possibilidade do indivíduo assumir o controle da sua própria vida e ter decisão em conjunto com a equipe médica. Né? Eu lembro isso muito recentemente. Eu tive uma paciente internada, ela era religiosa, era uma freira, uma irmã de caridade, e ela teve um hepatocarcinoma, né? E ela estava bem grave, sabe, numa fase bastante intensa. E ela foi internada e no final ela já estava, sabe, toda demasiada, um líquido imenso, abdômen, uma cinta muito volumosa. Ela começou com insuficiência respiratória muito grande. E uma noite, uma das freiras do convento, que é psicóloga, conversou com ela, começou a falar umas coisas, ela falou assim, você quer saber de tudo? Pergunta amanhã para o médico. Na hora que eu cheguei de manhã para passar a visita, a primeira coisa que ela me perguntou o que ela tinha. Então, assim, ela escutou, ela deitava no meio, eu de pé do lado dela, ela perguntou o que ela tinha, qual era o prognóstico, se ela ia sofrer, se ela ia por duro, o que eu ia poder fazer por ela. Ela foi perguntando e eu fui respondendo assim, na nossa integridade do mundo. Os olhos dela cheios de lágrimas, não escorreu uma lágrima, foi de uma fibra fenomenal. Falei tudo para ela. Ela passou esse dia male-male. No outro dia, à noite, ela começou com insuficiência respiratória muito grande. No outro dia, ela já estava com esforço grande. E eu falei para ela assim, irmã, se a senhora estiver ficando cansada, a senhora me fala que eu boto a senhora para dormir. Né? Ela falou assim, olha, eu quero, e se possível agora. Então, assim, a partir daquele momento, ela começou a sedação paliativa, 3, 5 minutos depois ela estava sedada, ela ficou 72 horas de sedação paliativa, né, sabe? E morreu dormindo. Então, olha só, eu fiquei pensando, né, naquele momento, olha a importância, a responsabilidade. A hora que eu falei para ela, irmã, se a senhora quiser, eu boto a senhora para dormir, ela falou assim, olha, eu quero e quero agora. Eu fiquei pensando assim, ela tinha um sofrimento físico, era verdadeiro, ela tinha uma insuficiência respiratória grande, mas eu fiquei pensando o quanto o sofrimento de alma dela era grande. Sabe o que eu fiquei pensando? Ela é uma irmã de caridade, é uma freira. Ela sempre acreditou em Deus, sempre acreditou que a morte é a vida coisa. Mas eu fiquei pensando assim, nossa, acho que na hora da morte, assim, isso é humano. Cristo uma coisa falou assim, ó, Pai, por que me abandonaste? Nessa ele pediu isso. Então imagina nós na condição de humano. E eu fiquei pensando ela, assim, o quanto ela estava sofrendo interiormente. Eu falei assim, nossa, eu sempre acreditei em Deus. A vida do outro lado é o que a gente sempre pregou, mas assim, então eu quero morrer. Então assim, me ceda, porque assim, o sofrimento da alma, eu acho que é grande, eu acho que o sofrimento da alma dela era maior que o sofrimento físico. Eu acho que a sedação para ela era mais valiosa pelo sofrimento da alma do que pelo sofrimento físico. O sofrimento físico, eu acho que ela até toleraria, eu acho que o da alma ela estava aguentando mais. E aí ela falou, olha, eu quero esse possível agora. 5 minutos depois ela estava sedada, ficou 72 horas de observação e morreu na tranquilidade. Então, olha só. Então, essa é a capacidade do paciente ter autonomia. Ela estava numa condição que precisava. Ela podia falar assim, não, ela podia ter falado assim, não quero. Eu quero passar esse sofrimento lúcida, orientada, qualquer coisa. Assim, ela podia ter o direito de escolher, como podia ter o direito de escolher a sedação. Ela escolheu a sedação paliativa. E foi feito o que ela queria. Então, assim, eu englobei o paciente no tratamento e dei a autonomia para ela decidir o que ela queria que eu fizesse melhor para ela. Ó, quando a gente fala em incorporar o paciente, em dar autonomia, a gente tem que pensar a seguinte coisa. A hospitalização é um dos elementos que mais atinge a identidade do paciente, que deixa suas roupas à entrada, sofrendo um processo de despersonalização e perda da autonomia e poder de decisão. Quando no hospital você entra, a primeira coisa, você tem que trocar, botar essa camisolinha aqui, sabe? Fica aqui, você não pode ir, o horário de visita é X, a alimentação é X horas, você não pode fazer visita, você não pode andar, você não pode sair da casa, você não pode sair da cama, né? Então, assim, o cara não pode nada mais, né, sabe? Ele foi despersonalizado, ele não é mais um paciente, ele é o cara que tem policistite de ser operado, é o cara que tem nefrite, né? Assim, o cara perde todo o poder de autonomia e poder de ser, ele perde até o nome dele, é o paciente do quarto 109, ó. Esse 109 com a camisa chata, nem isso, né? E isso é uma coisa extremamente importante da gente